Queria convidar a igreja para que abra a palavra do Senhor na carta de Paulo a Tito, no primeiro capítulo, os 4 primeiros versos de Tito, capítulo 1, versos de 1 a 4. Assim diz o Senhor, meus irmãos, na sua palavra: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Você já parou para pensar nas conversas que acontecem na Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? A gente viu na encarnação de Jesus que essas conversas aconteciam com frequência. Por exemplo, na oração sacerdotal, Jesus fala assim: Pai, é chegada a hora. No Getsemane, Jesus fala, o Filho fala com o Pai: Pai, se possível, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. E na cruz, várias vezes ele se dirige ao Pai, numa delas ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Acontecem conversas na Trindade. Mas e conversas da Trindade na eternidade? Já paramos para pensar um pouquinho nesse tipo de acontecimento? O que será que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversam na Trindade? Esse é um tema muito pouco falado, que nós muitas vezes passamos assim batido quando lemos um texto bíblico. Mas é um tema que traz grande bênção ao nosso coração como crentes, às nossas famílias também, que participam dessa aliança com o Senhor. E no texto bíblico que nós lemos, nós temos uma pista de como essas conversas acontecem e de qual o teor dessas conversas. E se prepare, porque a sua orelha vai esquentar, porque o seu nome anda na boca da Trindade, já faz um bom tempo. E o texto bíblico nos ajuda a compreender isso. Tito, que escreveu, a quem Paulo escreveu essas palavras iniciais de saudação nessa carta, era um companheiro dedicado do apóstolo Paulo, e eles trabalhavam juntos, pregavam o evangelho. Aqui nós vimos Paulo se referindo a Tito como um verdadeiro filho na fé. Paulo foi quem evangelizou, discipulou a Tito, e agora ele é um pastor, cooperador com o apóstolo. E nesta passagem nós temos uma indicação das conversas da Trindade, especialmente no verso 2, quando Paulo diz: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Dessas conversas da Trindade, nós aprendemos, irmãos, que nós e nossas famílias somos amados por Deus desde a eternidade. Não é coisa nova para Deus o amor que Ele tem por nós. A nossa experiência pode ser recente, mas esse amor vem de longa data, vem de um longo tempo. O diálogo da Trindade, tratando da nossa situação, poderia ter acontecido em termos mais ou menos assim. Claro que não foi exatamente assim, mas a ideia geral da conversação teria sido o Pai dizendo: Filho, eu escolherei o homem para a vida, mas ele vai cair, e ele não vai se tornar tudo aquilo que eu projetei no meu amor para ele. O filho então responde: Pai, então eu redimirei o homem dessa condição perdida em que ele vai se encontrar no tempo e na história. E o Espírito Santo, ouvindo aquela conversa ali, teria dito algo parecido como: bem, já que ele estará caído, ele vai se recusar, ele vai menosprezar a graça do Senhor. Então eu vou agir no coração deles, eu vou santificá-lo, eu vou vencer essa resistência, e eu farei bondosamente que ele aceite a graça do Senhor.
Nunca houve, meus irmãos, uma alegria tão grande lá no céu quando a Trindade teve uma conversa parecida com essa. Sabe por que nós podemos dizer isso? Porque dar é muito mais bem-aventurado do que receber. E a Trindade estava conversando aqui em como dar do seu amor, da sua bondade para com criaturas finitas que seriam criadas, que iriam se rebelar, e eles então arquitetam um plano de amor. Eles fazem naquele momento ali do conselho da Trindade votos de amor para comigo e para com você, para com o povo de Deus. Nós falamos muito na nossa igreja, nas igrejas evangélicas de modo geral, quando vamos participar da ceia do Senhor, nós falamos da nova aliança. A nova aliança feita com base no sangue de Jesus, uma aliança entre Deus e nós. Mas aqui a aliança é outra, não é uma aliança entre Deus e o seu povo, mas é uma aliança dentro da Trindade. É um pacto feito dentro da Trindade. O pacto é um acordo, um contrato firmado entre duas partes. E como nós vimos aqui nessa conversação, a Trindade se comprometeu, se pactuou a fazer algo em nosso benefício, e para que a tal nova aliança que nós falamos tanto da nossa relação com Deus pudesse se materializar, pudesse se tornar a nossa experiência. Primeiramente, a Trindade teve que estabelecer esse pacto entre si, o Pai com o Filho, ali na presença do Espírito Santo. Todo o assunto da nossa salvação foi negociado na eternidade entre o Pai e o Filho, com a assistência do Espírito Santo de Deus. Meu antigo professor no seminário, muitos anos atrás, ele dizia que há um pó de mistério na revelação divina. E realmente, se os irmãos estão me ouvindo aqui e a cabeça vai viajando, pensando em como isso pode ter acontecido, como é que as coisas foram, e nós não vamos nunca conseguir esgotar e compreender totalmente o que foram. Mas leiamos em Romanos 16, 25 e 26, onde nós podemos ler um pouco sobre este mistério. Romanos 16, 25 e 26. Nós temos aí o texto bíblico? Se não temos, vamos abrir, irmãos, na Bíblia. Já chegou aí. Vamos ler juntos então, meus irmãos, esse texto de Romanos. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Olha que impressionante, mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Era você lá nesse mistério, era o seu nome lá. Se você é um crente nascido de novo, o seu nome andou na boca da Trindade de uma maneira maravilhosa e amorosa. E essa aliança que a Trindade fez entre si tem um nome para ela. Nós chamamos essa aliança, se tem a nova aliança de Cristo com a igreja, essa dentro da Trindade é a aliança eterna da redenção. Nós não tivemos nenhuma participação, obviamente, ali, é algo que aconteceu na eternidade, a obra-prima de Deus. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. Não é verdade? Quando a gente vê a beleza da criação, nós vemos a glória de Deus. Mas nessa aliança, feita na Trindade, pela Trindade, na eternidade, a glória de Deus é colocada de uma maneira majestosa. Todos os atributos de Deus são lançados ali, neste palco da glória de Deus, apresentando-nos a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus. Tudo isso envolvido no plano da nossa redenção. Thomas Goodwin, um pastor do século XVII, diz que a maior operação, passada ou futura, tanto nos céus quanto na terra, entre pessoas da mais suprema soberania e majestade. Essa foi a aliança da redenção feita na eternidade.
O filho e o pai se deram as mãos, fazendo um acordo em favor da nossa salvação. Isso significa, meus irmãos, que a nossa salvação sempre esteve em mãos muito seguras. Por isso nós ousamos crer e afirmar que uma vez salvo, salvo para sempre. Não porque depende da nossa mão, do nosso esforço, da nossa capacidade de perseverar, mas porque a nossa salvação sempre esteve nas mãos de Deus. Deus é bom, nós sabemos disso, não é verdade? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Mas Ele não é obrigado a ser bom com você, nem comigo. Ele é bom, mas não é obrigado a ser bom. Mas a partir do momento em que Ele se comprometeu, dentro da própria Trindade, em ser bom para conosco, nós podemos ter certeza de que Ele fará, porque agora Ele se comprometeu, agora Ele se autoimpôs este compromisso para conosco. E o Pai então nomeia o Filho para ser o nosso Salvador. O Filho se dispõe a garantir a nossa salvação e teria que ser Ele, não poderia ser nenhuma outra pessoa, até porque não existia. Mas mesmo depois da criação, o único capaz, o único que desejou, o único que era confiável para nos substituir na morte que era nossa, que era devida a nós, foi o Filho eterno de Deus. Ele se dispôs a assumir a nossa natureza humana, Ele se dispôs a ser o mediador, e o Pai se dispôs a aceitar a mediação do Filho em nosso favor. Meus queridos, o médico com o remédio já estava designado antes da doença acontecer. Antes da doença entrar no meu coração e no seu coração, no coração de Adão e Eva, o remédio com o médico já estavam determinados por Deus para o nosso benefício, para a nossa salvação desde a eternidade. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, nós encontramos, quero citar esse texto para mostrar aos irmãos que esse não é um ensino isolado de um versículo da Bíblia, mas ele se encontra espalhado em toda a Bíblia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 9, falando que Deus que nos salvou. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Então eu leio aqui, você pode abrir na sua Bíblia. Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Veja aí mais uma vez a Trindade se manifestando em nosso favor desde a eternidade. Tudo isso, meus irmãos, para aquele alvo que nós conhecemos bem, o alvo final de tudo que nos acontece, de tudo que foi planejado, para a glória de Deus, para a exaltação do nosso Deus, a glória do seu amor, a glória da sua misericórdia, a glória da sua justiça e a exaltação de Jesus. Quando Jesus diz em João 17, versículo 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Jesus estava fazendo a referência então a esse acordo atemporal que a Trindade havia feito, e Ele havia então agora completado e consumado a obra da nossa redenção. Por isso, em Tito capítulo 1, versículo 3, o texto bíblico que nós lemos, fala desse mistério que foi revelado e que nos tempos devidos, no versículo 3 de Tito 1, 3, nos tempos devidos, Deus manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, o nosso Salvador. Você sabia que nós temos no Inário Novo Cântico, um hino escrito em referência a essa aliança eterna da redenção? Você é capaz de lembrar qual é o hino? O hino que fala do acordo atemporal feito pelo Pai com o Filho em favor da sua salvação, quando o seu nome passava na boca da Trindade, planejando a sua redenção. É o hino de número 88, não sei se dá tempo de projetar ele aí. Hino 88 chama Amor Perene, e a primeira estrofe desse hino: amavas-me, Senhor, ainda cintilante não irrompera a luz ao mando Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxera à terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo e que eterno amor! Esse é o amor que Deus tem por nós, meus queridos. Nós e nossas famílias somos amados por Deus desde a eternidade.
Você já participou de uma festa surpresa, de aniversário, ou no seu ambiente de trabalho, da família? Se você não participou, pelo menos você sabe como é. Está todo mundo ali escondido, preparando, e de repente a festa acontece, aquela surpresa, você é pego desprevenido e fica tão feliz, tão agradecido, porque as pessoas que amam você quiseram honrar você, e você fica muito feliz ali, recebe os presentes e tudo mais. Mal comparando, porque nós não merecemos nada, meus irmãos, é isso que aconteceu. Quando você foi salvo, quando você começa a ler a Bíblia e você de repente descobre que você está numa festa surpresa. A Trindade preparou isso para você, preparou isso para mim, por causa deste amor, deste antigo amor. E se assim é o nosso relacionamento com Deus, irmãos, então o que nós faremos diante disso? Sejamos gratos a Deus, glorifiquemos a Deus por esse tão grande, tão antigo, tão eterno amor que Deus tem por nós. E nós fazemos isso, ok, no culto, cantando, adorando, mas nós fazemos isso com a maneira como nós vivemos. Não mais eu, mas cada vez mais Cristo vivendo em mim, e eu vivendo para Ele, para a glória dEle, não para a minha glória, para a minha vontade, para os meus projetos. Consagre sua vida, consagre sua família, consagre tudo que você é e tem ao Senhor, porque da parte dEle, este é um grande e eterno amor. Que nós possamos corresponder a esse amor, vivendo da maneira para a qual Deus nos criou, para sermos o reflexo da imagem e semelhança de Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.